É que a gente tem que dividir, né? Extrema-direita e a direita, de como a direita vai se comportar. Porque existem ali pessoas que dizem que a inelegibilidade de Bolsonaro vai abrir um caminho para essa direita mais tradicional voltar a ganhar protagonismo. Porque o que sempre aconteceu, Heitor? A gente tinha a direita, e a extrema-direita ficava ali no calcanhar da direita, ela nunca tomava o protagonismo. E a esquerda era a mesma coisa, a esquerda, e a gente tinha a extrema-esquerda ali, que também não tomava esse protagonismo e não tomou até hoje. E a esquerda ali com centro-esquerda e centro-direita, cada um caminhando para um lado. O que aconteceu? Com a eleição de Bolsonaro, a extrema-direita ganhou notoriedade. E a direita, que é majoritária, se a gente for pegar, ficou nesse calcanhar, porque ela não vota na esquerda, nem centro-esquerda, então ela acaba sendo empurrada para o bolsonarismo. Então muita gente vê como uma oportunidade, com a inelegibilidade de Bolsonaro, de se livrar do bolsonarismo raiz, que está ali em torno de 20%, 25% da população, mas pesquisas apontam já uma redução. Então vai depender de como essas forças vão se desenhar. E também qual vai ser a influência de Bolsonaro nas campanhas municipais. Porque a dinâmica de uma eleição municipal é muito diferente de uma eleição nacional. Muitas cidades acontece de acontecer a polarização, mas em muitos casos isso não acontece, e assuntos de temas locais são muito mais relevantes. Talvez em São Paulo, aqui na capital paulista, aconteça essa polarização entre Guilherme Boulos e Ricardo Nunes, só que aí o efeito Bolsonaro seria mínimo, porque Bolsonaro perdeu na capital paulista e em toda a grande São Paulo. Então, como é que ele ajudaria o prefeito Ricardo Nunes se ele perdeu aqui e Lula ganhou? Então, é uma situação, no mínimo, complicada. No interior de São Paulo, Campinas, por exemplo, Bolsonaro venceu, mas o prefeito vem com a candidatura à reeleição. E, teoricamente, o prefeito já vem fazendo um arco de alianças, inclusive com novas secretarias, com o PP entrando no governo, que já mostra um arco de alianças com o bolsonarismo e com o centro. E também com o partido de esquerda, que é o PSB. Então, fico pensando, qual seria a influência? Então, a gente precisa pensar e esperar para ver, porque política, tudo muda muito rápido. E aí, a força eleitoral que Bolsonaro saiu da última eleição, talvez em 2026, não seja tão crucial assim. Ou seja demais, a gente tem que esperar para ver. 2 dos filhos dele são cotados para serem pré-candidatos, né? Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro para concorrer com Eduardo Paes e Eduardo Bolsonaro em São Paulo para concorrer com Guilherme Boulos e o atual prefeito Ricardo Nunes. Claro que se os filhos estiverem na disputa, ele aí sim será um cabo eleitoral. Não tem nem como negar a presença dele para tentar fazer dos filhos prefeitos. E é uma eleição em que, se eles não forem eleitos, eles voltam para os seus cargos, um de deputado federal e outro de senador da República. Então, não duvido dessa possibilidade. E uma vez um deles eleito, passa a ser um nome do bolsonarismo para 2026. Mas e se não for eleito? Aí mostra uma fraqueza do presidente Jair Bolsonaro. Por isso que já ouvi gente dizendo que a melhor coisa é não se candidatar para não correr o risco, porque iriam enfrentar prefeitos que estão disputando reeleição. E enfrentar prefeitos que estão disputando reeleição é um negócio complicado, porque os prefeitos têm a máquina na mão, né, Heitor? Vamos acompanhar como serão as eleições municipais do ano que vem, claro, com a marca da cobertura do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Eleições na Band já é uma tradição, como você já sabe. E o nosso Manhã Bandeirantes fica por aqui. A partir de agora, o noticiário esportivo é o destaque com Carlos Henrique dentro do Nossa Área. Nós voltamos segunda-feira, Thiago Prudente. Bom final de semana para você. Para você também, Heitor, para os ouvintes, e até segunda. Um grande abraço, até segunda-feira e continue na Rádio Bandeirantes com Carlos Henrique, todo o timaço de Carlos Batista. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você
Nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento: Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos, vamos juntos até meio-dia, 30 minutos de muito futebol, prestação de serviço e informação para você. A partir de agora, o timaço de Carlos Batista está entrando em campo no seu rádio. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Em busca da terceira vitória consecutiva, a Guarani tem mais 2 dias de preparação antes do duelo contra o Botafogo. O treino desta manhã foi novamente aberto para a imprensa. Matheus Bueno, expulso, é desfalque confirmado. Já Matheus Barbosa, com dores no adutor, é dúvida para a segunda. Fora das 4 linhas, diretoria aumenta investimentos do departamento de futebol e anuncia Cauê Azevedo como novo scout de mercado da equipe alviverde. Ponte perde Matheus Silva e Arthur por suspensão e espera retornos do DM. Querendo embalar na Série B, Macaca recebe o Novo Horizontino no domingo, às 8h30 da noite no Majestoso. Ingressos para a partida já estão sendo vendidos pela internet. Após quase 2 meses, Jean Carlos passa por cirurgia no joelho. 30ª edição da Copa Paulista começa nesta sexta, com Oeste e Primavera. A competição dá vaga na Copa do Brasil e na Série D. Vai contar com 18 times divididos em 3 grupos de 6 equipes. Ponte estreia na terça-feira que vem contra o 15 de Piracicaba, no Barão da Serra Negra. Botafogo cogitou tirar Luiz Castro do campo antes da partida contra o Magallanes, mas recuou por risco judicial. Irritado pela iminente saída do treinador, o clube carioca pensou em adiantar o fim da passagem antes da partida pela Sul-Americana. Acusado de racismo, o técnico do Paris Saint-Germain fica sob custódia da polícia. Gautier foi ouvido sobre caso de supostas declarações racistas. Ele teria reclamado de ter muitos jogadores negros no elenco quando foi técnico do Nice da França. Bandeirantes. Estou aguardando a sua mensagem. 971021493. Mande a sua mensagem que já ela vai pro ar. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes.
Oferecimento Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ponte Pretano. Chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a goleada aplicada pelo Palmeiras ontem à noite diante do Bolívar, última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. 4 para o Verdão, 0 para o time boliviano. O Palmeiras e o Everton, Mike, Luan, Gustavo Gomes e Piquerez, Gabriel Menino, depois Luiz Guilherme, Richard Rios, depois Fabinho e Rafael Veiga, depois John, Arthur, depois Naves, Dudu, depois Breno Lopes e Rony. A equipe do técnico Abel Ferreira. O Bolívar de Lampe, Ferreira, José Sagredo, depois Algaranas, Bentaberry e Justiniano, Salcedo, depois Hérvias, Jesus Sagredo, Roberto Carlos Fernandes e Vilamil, Fernandes, depois Chaves, Pato Rodrigues, depois Vaca, a equipe do técnico Bená San José. Os gols do jogo: Rony aos 24 minutos do primeiro tempo, Arthur ampliou aos 33, no segundo tempo Piquerez aos 30 e Arthur novamente aos 39. Público: 33.250 torcedores para uma renda de R$ 3.309.499,83. Arbitragem de Jesus Valenzuela da Venezuela. Vitória do Palmeiras, 4 para o Verdão, 0 para o Bolívar. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Mande a sua mensagem para cá, já ela vai para o ar, 97102-1493. Bom, como você já sabe, Fórmula 1 é na Band e nesse final de semana tem Grande Prêmio da Áustria, nona etapa, 10 da manhã, domingo. Você acompanha na tela da Band mais uma corrida, mais um pega da Fórmula 1. Não é? Vai ser no domingo, a corrida 10 da manhã no domingo, e já teve treino livre. Para variar, o Max Verstappen está liderando, tá certo? Só para passar para você o que vai acontecer. Já foi o treino livre, vai ter meio-dia agora o primeiro treino classificatório. Amanhã, 7 da manhã, a classificação para o sprint.
E a corrida sprint, né, que é uma corrida melhor, às 11h30 da manhã e a corrida 10 da manhã, tá certo? Você acompanha tudo com o Sérgio Maurício, o timaço da Bandeirantes, 10 da manhã, a 9ª etapa da Fórmula 1, Grande Prêmio da Áustria. Mais uma informação, saíram os potes, não é? Da Libertadores. O sorteio para a próxima fase vai ser quarta-feira que vem, às 13 horas, não é? E vai funcionar assim, agora tem pote 1 e pote 2. Um enfrentando o outro no sorteio, tá certo? Vamos aos potes aqui. Eu sei que tem muita gente curiosa com isso e não tem restrição nenhuma, tá? Não tem restrição nenhuma. O pessoal do pote 1 vai enfrentar o pessoal do pote 2. Pote 1, Racing da Argentina, Internacional de Porto Alegre, Palmeiras, Fluminense, Independente del Valle, Boca, Atlético Paranaense e Olímpia. Esses times vão enfrentar Flamengo, Nacional, Bolívar, River Plate, Argentino Júniors, Deportivo Pereira, Atlético Mineiro e Atlético Nacional. Pode pintar aqui um Boca e River, pode pintar aqui um Palmeiras e Flamengo, entre outros detalhes, tá? Então, vamos acompanhar a semana que vem, porque o bicho vai pegar. Do Brasil, nós tivemos classificados, é importante a gente salientar aqui mais uma vez, não é? 6 times brasileiros se classificaram para a próxima fase. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Flamengo, Fluminense, Internacional e Palmeiras. 6 brasileiros, 4 argentinos, Argentino Júniors, Boca Juniors, Racing e River Plate. 2 colombianos, Atlético Nacional e o Deportivo Pereira. 1 boliviano, o Bolívar. 1 equatoriano, o Independente del Valle. 1 paraguaio, o Olímpia. E 1 uruguaio, o Nacional. Então, quarta-feira que vem, tem o sorteio das oitavas de final da Taça Libertadores América. Vamos atender aqui efetivamente os nossos ouvintes. Bom dia, CH. Por favor, o amigo tem alguma informação de que a Ponte Preta possui um gerente de futebol que atua no clube, mas teve o seu nome oficialmente divulgado? Obrigado, Wagner. Não, eles têm lá uma espécie de conselho de notáveis. E o pessoal, junto com a comissão técnica, acaba contratando. Pelo menos eu não tenho o nome aqui oficial. Esse cara é o cara. Tem o Ivo lá, tem bastante gente lá, mas oficialmente, a Ponte tem um gerente de futebol. Não tem. Bom dia, vocês sabem informar se a Ponte vai mandar os jogos da Copa Paulista do Majestoso e se o TC10 vai ter direito ao ingresso? Henrique Santa Genebra. Vou procurar essa informação para te dar com precisão, tá? Respondo pelo direct aqui, tá bom? Bom dia, fui agraciado pela Band com o ingresso do jogo da Ponte. Obrigado pelo presente no dia do seu aniversário. Ô, Carlos Matozinho, meus parabéns, você que é de Itatiba. Aliás, hoje, dia 30, é aniversário da minha esposa, Dona Raquel. Não é? Então o Matozinho faz no mesmo dia que a minha esposa. Bom dia, eu gostei do resultado da Ponte Preta, agora precisa vencer o Moisés Lucarelli. Guilherme Henrique Amâncio Vicente, Vila Padre Manuel da Nóbrega. Mande um abraço para o Carlos Batista, para o CH, para o Tigrão, para o Gleger e para o Leandro Boles. Será dado o seu abraço, viu? CH, é demais, os torcedores do Palmeiras estão reclamando do que mesmo, Edivalmir? Edivalmir, eles estão reclamando o seguinte, eles querem contratações e acusam a Leila Pereira de comprar avião e não reforçar o time. Uma coisa não inviabiliza a outra. O Palmeiras vai economizar uma grana preta tendo seu próprio avião. É isso. Isso é administrar clube, isso é gestão. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, eu gasto, sei lá, tantos R$1.000 em bola. Precisa comprar menos bola porque precisa contratar jogador. Gente, não é por aí. Aliás, a torcida do Palmeiras não tem o que reclamar, gente. Quem mais ganhou título nos últimos tempos aqui, nos últimos 5 anos? Pelo amor de Deus. A torcida reclama de tudo. Quando chega o André Balada, Alexandre, é verdade da saída do Elvis? Esse Alexandre é irônico pra caramba, cara. Não, isso aqui não procede, não. O André ainda não chegou. Muito obrigado, Carlos Matozinho. Tá mandando parabéns pra minha esposa. Né? Aliás, já comemorei ontem, aniversário de casamento.
e hoje é aniversário dela. Você já percebeu, né, Capucci? Que precisa ter, né, tá com o bolso em dia, porque é presente para todo lado, né? Dia dos Namorados recentemente, mas ela merece. Aniversário de casamento, né? Haja garrafa de vinho para comemorar. Tem muita gente perguntando aqui, mais um Carlos Henrique, por favor, meus amigos, fala da classificação do Campeonato Brasileiro. Vamos à classificação do Campeonato Brasileiro para informar para você, torcedor amigo da Rádio Bandeirantes. Vamos abrir aqui, parará, classificação do Campeonato Brasileiro. Pois não, atendendo a pedidos, vamos à classificação da Série B após 14 rodadas. O Vila Nova é o líder com 30. Passou o Novo Horizontino, hein, que tem 29, Vitória 28 e Sport 28. São os líderes da Série B até agora, tá certo? Na quinta colocação está o Criciúma. Criciúma com 27. Em sexto, o Mirassol, que tem 25. O Guarani encostou com 22, é o sétimo colocado. Juventude é o oitavo com 21. Ceará, 21. E o 10º é o Botafogo. Vai ser interessante esse confronto do Guarani contra o Botafogo, né? Na segunda-feira. Eu vou estar nessa transmissão. O Guarani joga fora de casa contra o Botafogo. Aí tem o Atlético Goianiense na classificação da Série B com 21. Sampaio Corrêa, 16. Aí tem uma distância, né? São 5 pontos. Ituano, que caiu muito, 15 pontos. CRB, 15. Ponte Preta, 15. E Chapecoense com 12 pontos. Aí a zona da degola, né? O tacho do capeta, como diria o Batista. Londrina, 11 pontos, só 3 vitórias. O Avaí com 11 pontos. Tombense com 9 e o ABC com 7. Certo? Legal? A rodada começa hoje. 21h30 tem Tombense e Chapecoense. Amanhã, no Antônio Ascioli, sábado, 4 da tarde, tem Atlético Goianiense e Vila Nova. É um clássico lá goiano, hein? Que coisa, beleza. Sampaio Corrêa e Criciúma, Avaí e ABC, CRB e Londrina. E no domingo tem Juventude e Vitória, Sport e Ceará, Ponte Novo Horizontino, Mirassol e Ituano. Na segunda-feira esse jogo, Mirassol e Ituano. E também na segunda-feira, Botafogo e Guarani. É hora da Ponte na Band. Vamos acionar, antes tarde do que nunca, Vladimir Catarino, pela ponta esquerda, falando da ponte. Fala, Catarino, fala, Vlad. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com informações da Ponte Preta, a Macaca que conseguiu uma grande vitória na última rodada, bateu o Ituano fora de casa e agora já pensa no jogo do próximo domingo. Pega o Novo Horizontino, o jogo vai acontecer no Majestoso. A Ponte Preta perdeu o Matheus Silva e também o Arthur. Ambos estão suspensos, não jogam contra o Novo Horizontino e ainda espera por retornos do departamento médico. A Ponte quer embalar na Série B, recebendo o Novo Horizontino, revivendo a final da última Série 2 do Campeonato Paulista. Os ingressos para a partida já estão sendo vendidos pela internet. Pela internet a venda já aconteceu e nas bilheterias no sábado e também no domingo. Sábado a partir das 9 da manhã, domingo também a partir das 9 e até o final do primeiro tempo do jogo. E uma boa notícia, né? Após quase 2 meses, o Jean Carlos passou por uma cirurgia no joelho. Tomara que ele se recupere bem e volte logo aos gramados. Jean Carlos, boa revelação da equipe da Ponte Preta, jogador que vem tendo boas atuações. A gente torce pela rápida recuperação. É a Ponte que estreia na Copa Paulista na terça-feira, vai ser comandada pelo Edson Abobrão e na Série B do Campeonato Brasileiro joga no domingo contra o Novo Horizontino. CH. Ah, pois não. Muito obrigado. Vladimir Catarino pela ponta esquerda e pela ponta direita e também fazendo o quarto homem de meio campo, Valdemir Gomes. Tá tudo bem, Tigrão? Tudo beleza, tudo beleza. Boa tarde, boa noite. Tá na hora aí já do rango, né? Minha mãezinha que falava, meio-dia, macaco subia, panela no fogo e barriga vazia. Minha mãe brincava com as crianças, depois dava comida pra todo mundo, vê como é que são as coisas, né? Fazia almoço e janta, não tinha esse negócio de guardar. Almoço zerava, porque 9 filhos, fazia o almoço pra todo mundo, depois fazia jantar pra todo mundo. Haja comida, hein? Dava banho em todo mundo, limpava a casa, tá aí. Hoje
turma reclama, né? Não, os caras reclamam de tudo. O Tigrão. Como que criança dá trabalho? Já pensou 9? O Tigrão. E o Tigrão no meio dos 9? Meu Deus. Tigrão, e a Ponte, hein? Será que ela engata a segunda vitória? É um jogo complicadíssimo como era em Itu, tomara que engate. Aliás, vai ser a primeira vez do campeonato que a Ponte ganharia 2. E vou dizer pro seu negócio, essa vitória seria tão importante que a Ponte faria 18 e ficaria aí com 12 pontos em disputa até virar o turno, para fazer pelo menos mais 4. Para virar com 22, que com 44, todos os estudos matemáticos indicam que escapa. Então, se virar com menos de 22, é aquele perereco no segundo turno, né? Verdade. Então, eu não acredito mais em nenhuma possibilidade de acesso, porque quem está na frente está muito à frente. Teria que ser assim uma coisa absurda, não é impossível, não é matematicamente impossível, mas é muito difícil. Eu acho que hoje a Ponte deve focar todos os seus esforços e o seu planejamento para permanecer. Se isso acontecer, está ótimo, dentro do que é a dificuldade momentânea. Mas a Ponte ainda corre muitos riscos e passa por uma vitória, assim, contra o Novo Horizontino, que é um time organizado, que dá trabalho. É um time que fora de casa é tão difícil de ser enfrentado como lá em Novo Horizonte, mas esses dias perdeu, ele não é imbatível. É um time que ficou em segundo lugar no Campeonato Paulista da Série A2, quando a Ponte foi a campeã, com poucas alterações. Agora é jogo duro, e a Ponte não tem o Matheus Silva, não tem o Arthur, vai ter que mexer de novo, talvez o Mailton na esquerda, talvez o Edson fazendo dupla de zaga com o Fábio Sanches, e a gente espera, né, que a Ponte faça um jogo parecido com uma parte daquele jogo que ela fez em Itu depois dos 25 minutos do primeiro tempo. Seria muito importante, é duro vencer, mas não tem outro jeito, ou ganha ou vai começar a flertar seriamente com a Série C, o que é muito ruim para o ano que vem. Em Campinas, 11h51 agora. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Agora as informações do Guarani com Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, agora informações do Guarani. Nós estamos ao vivo aqui na sala de imprensa do Estádio Brinco de Ouro da Princesa, CH, porque daqui a pouquinho começa a coletiva com o Bruno Mendes, atacante que vai conversar com o pessoal da imprensa, conversar com jornalistas aqui na sala. O treino de hoje foi aberto, mais uma vez o Guarani abriu o treino à imprensa e a gente percebeu uma movimentação um pouco mais forte dos jogadores que não atuaram, né, os 90 minutos contra a equipe do Mirassol. Aqueles que jogaram, que foram titulares, tiveram uma movimentação mais leve. O Guarani, que não terá Matheus Bueno, né, no jogo contra o Botafogo na segunda-feira, está suspenso, foi expulso no jogo da vitória contra o Mirassol, e a dúvida fica sobre o Matheus Barbosa. Matheus Barbosa, que não treinou hoje, mas aí teremos aí treinamentos no sábado, também no domingo, para tirarmos essas dúvidas se teremos ou não a presença do Matheus Barbosa em campo na partida de daqui a pouco. É o Guarani, né, que vem de uma boa vitória, aliás, 2 boas vitórias seguidas sobre o comando do técnico Humberto Loser, busca a terceira vitória exatamente contra a equipe do Botafogo, e a gente vai aguardar para termos mais informações e confirmar aí um time, pelo menos não confirmado, mas um time prévio para a equipe do Guarani enfrentar o Botafogo na próxima segunda-feira. As informações do Bugre, CH. Muito bem, obrigado, Vladimir. Segunda-feira o Guarani entra em campo, o Tigrão. Só que o Botafogo tá lá todo empolgado, tá empolgadão, tá vivendo um bom momento. Guarani também, só que o jogo é lá em Ribeirão Preto, Tigrão. O que você acha do Guarani em Ribeirão segunda-feira? Sempre joga bem lá, sempre. Agora isso tecnicamente tem alguma explicação? Algum princípio de lógica? Não tem. Então, o Botafogo trocou de treinador, né? Mandou Adilson Batista embora. Tá lá com o Chamusca, Marcelo Chamusca, velho conhecido do Guarani. Só que o Guarani embalou 2 vitórias contra 2 adversários fortes da divisão. Vitória, né? O primeiro, a estreia do Loser. Foi uma atuação altamente convincente. Depois contra o Mirassol mais ainda. E eu tô achando aí que o Guarani pegou no breu. Agora com um novo comando.
não dá para dizer que é favorito para ganhar o jogo em Ribeirão. Tem 2 problemas, hein? Sim. Sem Barbosa e sem Bueno, provavelmente. Não vai ter estrutura de volantes, mas o Louser vai dar um jeito nisso. Ele vai dar uma ajeitada nisso daí. Tem opções, ele tem o Alvarinho, né? Já que a zaga, o Lucão voltou, já que o Valber tá jogando bem, ele já tem, ele escolhe um outro, pinça um outro, tem o Anderson, né? Tem várias opções. O Guarani tem um bom elenco para a Série B. Então eu acredito, sinceramente, que não dá para atribuir favoritismo pro Guarani. Fora de casa, aliás, é a primeira fora de casa sob o novo comando. Nós vamos ver como é que é o comportamento do time jogando fora do Brinco de Ouro. Até agora jogou 2 em casa. Mas também não dá para atribuir favoritismo pro Botafogo, não. Ele em casa não é favorito. É um jogo muito equilibrado. E jogando o que vem apresentando aí, em termos de organização, entrega, aquela voluntariedade do time, né? Aquele time guerreiro dentro de campo, pode tranquilamente trazer os 3 pontos. Em Campinas, 11h55 agora. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Atenção você que está construindo ou reformando sua casa ou administra imóveis que precisam de manutenção. Na Sudeletro tem tudo que você precisa na linha de materiais elétricos e hidráulicos. Diversas marcas e modelos para atender às suas demandas industriais ou residenciais. Confira na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade em Campinas. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Em dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes, destacando a Libertadores. Ontem o Palmeiras goleou o Bolívar por 4-0 e garantiu a primeira colocação do seu grupo e também no geral da competição. No outro jogo do grupo, Barcelona de Guayaquil do Equador e Cerro Porteño do Paraguai empataram por 2-2. Ontem também a definição do grupo F. O Boca em La Bombonera venceu Monagas por 4-0 e garantiu a primeira colocação do seu grupo, grupo F. No outro jogo do grupo, o Deportivo Pereira garantiu a classificação ao empatar por 0-0 diante do Colo-Colo. O sorteio das oitavas de final na próxima semana. No grupo 1 estarão, ou no pote 1, Palmeiras, Olímpia do Paraguai, Racing da Argentina, Boca, Atlético Paranaense, Independente Del Valle, Internacional e Fluminense. Já no pote 2, Bolívar, Flamengo, Nacional, Argentino Júniors, Atlético Mineiro, River Plate, Atlético Nacional da Colômbia e Deportivo Pereira. Ontem também tivemos a definição dos últimos classificados e, consequentemente, os confrontos dos playoffs das oitavas de final da Sul-Americana. Entre os brasileiros, o Corinthians em 2 jogos vai pegar o Universitário do Peru. Primeiro jogo em São Paulo e a volta em Lima. Os demais brasileiros, o América Mineiro vai pegar o Colo-Colo e o Botafogo vai pegar o Patronato.
Lembrando que quem passar desses confrontos acaba se classificando para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Destacando o Campeonato Brasileiro da Série B, os times de Campinas. A Ponte Preta volta a campo domingo, 8h30 no Majestoso contra o Novo Horizontino. E o Guarani joga apenas na segunda-feira, 8h15, em Ribeirão, diante do Botafogo. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado prontos para construir seu sonho, com preço justo e alta qualidade. Pensou em piscina? Pensou em Renova Piscinas. É parceira das melhores marcas e produtos do ramo em piscinas como Motobomba Silent, Vinil Cibrap, o melhor da América Latina, automatização Tolls, aquecimento Girassol e muito mais. Confira no site renovapiscinas.com.br. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Legal, meus amigos. Terminamos aqui mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Na sequência, você fica com o Nossa Área Edição Nacional. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569. FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640. FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.